Boa noite, eu sou o mestrando Yagan Tussi Brunello. Hoje estarei apresentando um estudo de caso para a disciplina de Estatística aplicada à Ecologia. A estatística aplicada à ecologia é a lente analítica que transforma dados de campo, como a contagem de espécies ou a medição de poluentes, em conhecimento robusto sobre os padrões, processos e a saúde dos ecossistemas. Estudo de caso. A forma de ocupação das cidades é um fator que interfere com a qualidade do ambiente. Em um estudo realizado com 20 municípios do estado de São Paulo, foram coletadas informações sobre variáveis demográficas, população urbana e saldo migratório, e variáveis ambientais, vegetação nativa e acesso a esgoto. Os resultados estão sumarizados na próxima tabela. Aqui então temos a tabela com os 20 municípios, a porcentagem de população urbana em cada um, o saldo migratório, que é o saldo da migração nos últimos 10 anos de cada município, a porcentagem da vegetação nativa sobre áreas não urbanas e a porcentagem de domicílios com acesso ao esgoto. Questionamentos. Selecione e aplique uma análise de correlação entre as variáveis porcentagem de população urbana, porcentagem de migração e porcentagem de acesso ao esgoto. Justifique a escolha da correlação. Monte uma tabela para apresentar os dados da correlação e identifique grupos que apresentarem correlação. A análise escolhida, então, foi a correlação de Pearson, pois esta análise avalia as três variáveis, buscando medir a relação linear entre os pares. A escolha foi feita também por conta dessas variáveis serem quantitativas contínuas. Carl Pearson, nascido em 1857, faleceu no ano de 1936. Foi um matemático e estatístico inglês, amplamente conhecido e considerado o fundador da estatística moderna. Resultados da análise de Pearson. Temos então a primeiro par de variáveis que foi analisado, a porcentagem de população urbana com a porcentagem do saldo migratório. Nesta, o coeficiente de relação é de 0,29, representando então uma correlação linear muito fraca. Se fosse 0,3 acima disto, já seria então fraca. Abaixo de 0,3, como é um dado que é tabulado para ser medido, então a partir disto, ela é considerada muito fraca. Já o par de variáveis, porcentagem da população urbana com a porcentagem de acesso ao esgoto, apresentou uma correlação linear forte, de 0,87. Se chegasse a passar o 0,9, seria então considerada muito forte. Já o saldo imigratório, quando feita a correlação com o saldo de acesso ao esgoto, apresentou uma correlação linear nula. Nessas três relações, podemos então citar que o que tem o dado com significância é a porcentagem da população urbana com a porcentagem de acesso a esgoto, pois o P foi menor do que indicado na questão, de 0,5, que era o padrão a ser seguido, tendo um P menor de 0,01. Já as outras apresentam todos um P de 0,05. Próximo questionamento. Para identificar como as quatro variáveis influenciam na ordenação dos municípios, aplique uma análise de PCA. Apresente o gráfico com biplots, o percentual de explicação dos eixos PC1 e PC2 e também quais os principais fatores de influência sobre PC1 e PC2. Bom, aqui então temos o gráfico. O gráfico foi gerado a partir do programa PAST 4.003, que é um programa gratuito. Podemos então aqui no quadro, através do gráfico, interpretar de tal maneira. O PC1, que é o primeiro componente principal, explica 48,93% da variância total. Já o PC2, segundo componente principal, explica 33,65% da variância.
Juntos, PC1 e PC2 explicam 82,58% das informações contidas nas 4 variáveis. Fatores de influência em PC1 e PC2. Na PC1, o que tem maior influência é a porcentagem de acesso ao esgoto e a porcentagem de população urbana. Já na PC2, a vegetação nativa e o saldo imigratório. Interpretação do gráfico. A porcentagem de população urbana e a porcentagem de acesso ao esgoto têm setas ao mesmo sentido. Então, ambas têm uma correlação positiva. Já setas em direção opostas, com o caso do já setas em posições opostas, como o caso da porcentagem de acesso a esgoto e a porcentagem de vegetação nativa, apresentam uma relação negativa. Uma está aqui embaixo e outra aqui do outro lado. Ainda no PC1, podemos observar que a porcentagem da população urbana, urbanização, está em sentido contrário à porcentagem da vegetação nativa. Ainda também é possível observar que a porcentagem da população urbana e a porcentagem de acesso ao esgoto apresentam, então, ambas uma correlação negativa ao fator da vegetação negativa. Através dos dados e das análises estatísticas, podemos, então, dar algumas características a alguns municípios estudados. Vamos seguindo a tabela. Podemos, então, citar os municípios 1, 2 e 9 como municípios urbanos e com alta infraestrutura, pois tem uma característica de uma maior urbanização e infraestrutura, tendo uma menor vegetação nativa. Já os municípios M7 e M5 apresentam uma alta vegetação nativa. Sendo assim, podem ser considerados como municípios conservacionistas. Estes dois mesmos municípios, não foi citado aqui na tabela, mas são os municípios que apresentam a maior porcentagem na taxa de imigração. Podemos então, não foi buscado dados oficiais, mas podemos talvez dizer o porquê disso, da imigração também nesses municípios conservacionistas. Depois da Covid-19, onde muitas pessoas passaram a trabalhar de maneira de home office, após o término da pandemia, algumas pessoas voltaram a trabalhar de maneira que era antes, vamos dizer assim, de uma maneira normal, e outras acabaram continuando fazendo home office. Por essa possibilidade de trabalharem de home office, algumas pessoas estão deixando os grandes centros, as cidades urbanizadas, vamos dizer assim, as florestas de concreto, e estão migrando para cidades onde apresentam uma maior vegetação, uma maior calmaria do que aquela rotina de correria das grandes cidades. Podemos também citar o município 13º e o 6º município por terem uma menor porcentagem de população urbana e uma menor cobertura de acesso ao esgoto como municípios rurais. Próximo questionamento. Diga se os resultados da PCA explicam satisfatoriamente a ordenação dos municípios e justifique. Sim, pois o PC1 representa uma dimensão de urbanização e infraestrutura. Municípios com alta pontuação em PC2 tendem a ter uma alta percentuação de vegetação nativa e de saldo migratório, e são inversamente correlacionados aos fatores da urbanização. Podemos então concluir que a correlação negativa mais forte é observada entre os dois principais componentes. No PC1, à medida que a população urbana de um município cresce, há uma pressão ou uma necessidade crescente de investimentos em infraestruturas de saneamento, demonstrando assim o porquê desses fatores estarem correlacionados negativamente com a porcentagem da vegetação nativa, pois a expansão urbana e de infraestrutura parece ocorrer em detrimento da vegetação nativa, reforçando o dilema entre desenvolvimento e conservação. Seria isso. Muito obrigado. Tenho um agradecimento ao PPG Ecologia, à Universidade URI e também à equipe de professores do PPG Ecologia. Novamente, muito obrigado.